paz do Senhor Jesus, queridos, aqui quem fala é Felipe. Hoje nós estamos aqui para apresentar o segundo dia dessa série de palestras que nós demos início no canal. Na semana passada nós tivemos uma belíssima aula com o professor Marlon Marx, Introdução ao Arminianismo, e hoje nós iremos tratar da doutrina da queda do homem, da depravação total. E eu gostaria de convidar o nosso amigo professor Valdemir Pires. Professor, seja muito bem-vindo ao canal, que essa aula seja uma bênção para todos aqueles que estiverem assistindo essa aula de hoje. Graças a Deus. Irmão Felipe, é uma honra poder estar aqui com você e participar desse trabalho tão importante, que é a divulgação da teologia, de uma boa teologia baseada nas Sagradas Escrituras. Me sinto honrado em poder fazer parte desse grupo seleto de professores que estarão, no decorrer desse tempo, discorrendo acerca da teologia arminiana. E eu gostaria de falar um pouco a respeito da biografia do nosso professor Valdemir Pires, que vai estar trazendo essa palestra no dia de hoje. Porque eu sempre gosto de apresentar a biografia, para demonstrar aos irmãos a responsabilidade que nós temos de não trazer qualquer pessoa, de trazer homens responsáveis, homens qualificados para estar contribuindo com a teologia ortodoxa, para acrescentar o nosso conhecimento. O professor Valdemir Pires é diácono na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caucaia, é graduado em teologia pelo Centro Universitário UNINTA, com especialização em gestão e docência do ensino superior pela Faculdade do Maciço de Baturité, pós-graduado em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e pós-graduado em História e Teologia do Arminianismo pelo Seminário Batista Livre. Professor Valdemir, que é autor do livro Teoria e Método Teológico no Pensamento de Jacó Arminio, Conceito, Método e Escopo, publicado pela editora Reflexão. Então, o senhor é a pessoa que está apto a falar desse assunto, discorrer desse assunto, e eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que, de forma geral, o que é que vai ser tratado aí na aula de hoje, na palestra de hoje, professor. Bem, primeiro eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou nenhum especialista no assunto, né? Nós estamos nessa caminhada, estudando com o material que tem sido publicado acerca da teologia arminiana, mas eu me considero muito um divulgador da teologia arminiana. Bons livros, procuro divulgar professores que estão também nessa lida da apresentação da teologia arminiana. Nós iremos trazer primeiro uma definição do que é depravação total, certo? Iremos entender essa doutrina dentro da Bíblia Sagrada, tá certo? Depois que nós definimos isso, nós iremos estar tentando, né, desfazer alguns equívocos acerca da doutrina da depravação total dentro da visão arminiana, dentro da teologia arminiana. Nós teremos esses dois momentos dentro da palestra. Pronto. Professor, então, antes de mais nada, eu quero passar a bola para você, não quero perder nenhum momento dessa palestra, eu quero que o senhor aproveite aí o tempo o máximo possível, e eu vou ficar aqui nos bastidores e interagindo com os irmãos, se os irmãos fizerem alguma pergunta. No final, a gente seleciona as perguntas e daí a gente fecha aí com chave de ouro, né, interagindo com os irmãos e respondendo algumas questões que os irmãos colocarem para nós. Professor, fique à vontade e que Deus abençoe na palestra de hoje. Perfeito, obrigado. Então, gostaria de iniciar a minha fala já respondendo à seguinte pergunta, né? A Bíblia Sagrada aprova a doutrina da depravação total ou corrupção total do gênero humano? A Bíblia fala acerca disso? E nós já gostaríamos de deixar bem claro que o termo depravação total
ele não é um termo bíblico. Nós não encontramos esse termo nas Sagradas Escrituras. No entanto, trata-se de um termo teológico, usado para descrever a condição do homem após a queda. A condição do homem após a queda. Então, você não vai encontrar esse termo depravação total, assim que também como você não vai encontrar o termo trindade, né? Mas não é porque os termos não aparecem nas Escrituras que o ensino, que a doutrina não exista, né? Como aconteceu com a formulação do termo trindade, para a explicação de uma doutrina existente nas Escrituras, da mesma sorte, foi cunhado esse termo depravação total para se referir à questão da condição do homem após a queda. Então, procurando já uma definição do que seja depravação total, eu gostaria de fazer menção das palavras do pastor Silas Daniel, que em seu livro A Mecânica da Salvação, publicado pela editora CPAD, ele vai dizer que depravação total significa que, mesmo o ser humano, podendo fazer algumas coisas boas, o pecado, infelizmente, prevalece em seu coração. E mais, contamina todo o seu ser. Esse é o sentido do termo total. Quando falamos de depravação total do ser humano, à luz da Bíblia, essa depravação não é total no sentido de intensidade, mas de abrangência. Ela é total porque o pecado, além de prevalecer interiormente, contamina, repito, todas as áreas da vida da pessoa. Então, nós temos aí já uma primeira definição do termo depravação total, colocada pelo pastor Silas Daniel, e nós já entendemos por que do nome total, né? Porque abrange todo o ser do ser humano, certo? Outra definição de depravação total é dada também pelo mestre em teologia Wellington Mariano, em seu livro Que é Teologia Arminiana, publicado pela editora Reflexão. O Wellington Mariano vai dizer que depravação total é o nome dado ao entendimento bíblico de que o homem, em razão do pecado, nasce em pecado e tem todas as áreas de sua vida afetadas por ele. O fato desta doutrina ser chamada de depravação total faz com que muitos pensem que o homem é tão mau quanto poderia ser. E isso é em razão do uso da palavra total. Mas a ideia de total é de extensão e não de intensidade. Ou seja, o homem é totalmente depravado no sentido de que todo o seu ser e todas as áreas de sua vida são afetados pelo pecado. Então, a depravação total, ela atinge o homem de tal maneira que compromete todo o homem, todo o ser do ser humano, porém não erradica do ser humano aquilo que nós chamamos de imago Dei, que é a imagem de Deus. Bem, uma vez que nós trouxemos essas duas colocações, essas duas definições acerca da depravação total, veremos com o mestre em teologia, pastor Kleber Maia, o que não é depravação total. E aí, fazendo uso do seu livro Depravação Total, publicado pela editora Reflexão. E aí, o pastor Kleber vai dizer o seguinte: depravação total não significa que os seres humanos são tão ruins quanto eles poderiam ser, mas que o pecado atinge cada parte do ser de uma pessoa, e que as pessoas agora têm uma natureza pecaminosa com uma inclinação natural para o pecado. O termo total, pois, é usado extensivamente em vez de intensivamente, certo? Então, a depravação total não significa que os seres humanos são tão ruins quanto eles poderiam ser, certo? De um certo modo, existe uma limitação
para que o homem expresse toda essa sua maldade, certo? Limitação essa, eu creio, que seja devida ainda residir no ser humano a imago Dei, por mais que essa esteja totalmente manchada pelo pecado. E aí, o pastor Kleber vai continuar dizendo o seguinte: alguns homens podem até praticar atos de caridade e justiça, que os tornem louváveis e alcancem algum mérito diante da sociedade. Mas estes atos não podem, de maneira nenhuma, torná-lo agradáveis a Deus, de forma a serem aprovados por ele. Em outras palavras, que o pastor Kleber Maia está colocando aqui, é que o ser humano, por mais atos de caridade e de justiça que ele possa fazer, esses atos não o justificam perante Deus. Não o justifica perante Deus. O homem não é justificado por meio das obras. Ele é justificado pela fé em Cristo Jesus unicamente. Ele prossegue dizendo o seguinte: depravação total também não implica que pessoas se entregam a toda forma de pecado ou a qualquer pecado na maior medida possível, mas que todas as suas ações são afetadas pelo pecado em sua motivação ou propósito. Então, nós já vimos aqui duas definições do que é depravação total e vimos aqui o que não é depravação total. É interessante fazermos essas colocações porque muitas pessoas, quando se deparam com esse termo depravação total, já vem na mente vários pensamentos acerca do termo, e às vezes são pensamentos que não correspondem de fato ao que o termo quer dizer. Uma vez que fizemos essas observações, vejamos se a Bíblia, de fato trata do assunto. E aí nós estaremos aqui fazendo a leitura de alguns textos bíblicos, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 12, está escrito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E entenda que carne como sendo toda a humanidade. Esses textos eu escolhi a propósito porque são textos que não cabem nem muito comentário, porque deixa bem claro a condição do homem após a queda. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, está registrado o seguinte: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. O livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 5, está escrito: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui o salmista declarando que, ao nascer, ele já nasce com essa natureza propensa ao pecado. Ele já nasce com a natureza caída. Ainda em Salmos, capítulo 58, versículo 3, o salmista diz o seguinte: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Falando aqui da condição do ímpio desde o seu nascimento. O profeta Jeremias registra em seu livro, no capítulo 17, versículo 9, o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o profeta Jeremias aqui declarando que as intenções do coração do homem caído são intenções enganosas e que esse coração é um coração perverso, justamente por conta dele estar maculado pelo pecado. Ainda no Antigo Testamento,
profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso se referindo ao homem. E aí nós também separamos aqui alguns textos bíblicos contidos no Novo Testamento. E começamos pela carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 3, versículo 10, que diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. No capítulo 3 ainda, e no versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um dos textos mais claros que eu vejo quanto à condição do homem despido de toda a glória após a queda. Ainda em Romanos, capítulo 7 e versículo 5, está escrito: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ainda, fazendo uso dos escritos de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E finalizando, Efésios capítulo 4, versículo 18, está escrito: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tão interessante, porque nós constatamos aqui, nesses textos bíblicos, que apesar do termo depravação total não se encontrar nas Escrituras, o sentido da doutrina ela é claramente expressa. Pois em todos esses versículos, em todos esses textos bíblicos, eles nos mostram que o pecado prejudicou todas as faculdades do ser humano. Vou pedir aí a produção para passar mais um slide aí. Pronto. Então, todos esses textos bíblicos nos mostram que o pecado prejudicou todas as faculdades do ser humano. Isso é, foi prejudicado o seu intelecto, foi prejudicada a sua emoção, sua vontade, sua consciência, sua razão e sua liberdade. Certo? E aqui cabe fazermos uma observação que quando nós falamos que a liberdade do homem ela foi afetada, dentro da visão arminiana, essa liberdade é a liberdade para as coisas espirituais. No que diz respeito às coisas espirituais, essa liberdade do homem está totalmente escravizada pelo pecado. Com isso, nós não queremos dizer que o homem não seja responsável por suas atitudes, por suas escolhas morais, por exemplo. Tá certo? Então, sendo que sem uma ação primária da parte de Deus em direção ao homem, o homem por si mesmo, ele não é capaz de voltar-se para Deus. No entanto, isso não quer dizer que a imagem de Deus no homem foi aniquilada. No entanto, ela foi desfigurada a tal ponto que sua restauração só é possível em Cristo. Então, o texto, tanto a definição do termo depravação total, dentro da perspectiva arminiana, como o que a Bíblia fala acerca da queda do homem e da natureza do homem pós-queda, deixa bem claro que, sem uma intervenção primária da parte de Deus, o homem é incapaz de se voltar-se para Deus sozinho. Aqui nós já nos afastamos do que é ensinado tanto pelo pelagianismo como o que é ensinado pelo semi-pelagianismo. Sendo que no primeiro, o pelagianismo defende a ideia de que o homem ele pode tomar a iniciativa sem a necessidade da ação da graça divina. O homem, ensinava Pelágio, poderia ir até Deus por suas próprias forças.
Já no semipelagianismo, o que se é ensinado é que o homem dá o primeiro passo e Deus dá o segundo passo. Dentro da visão, dentro da teologia arminiana, essas colocações não são aceitas, pois nós entendemos, como já foi bem dito aqui, que sem uma ação primária da parte de Deus em direção ao homem, é incapaz o homem de ir até Deus por suas próprias forças. Bem, essa é a primeira parte que eu queria tratar com vocês aqui, e gostaria de ir aqui para uma segunda parte, né? Gostaria de fazer desfazer algumas acusações, sem fundamentos quanto ao pensamento teológico de Jacó Armínio, no que tange à doutrina da depravação total. Não são poucas as acusações de pelagianismo e semipelagianismo atribuídas ao pensamento do teólogo holandês Jacó Armínio, certo? Se você fizer uma pesquisa acerca do que crê Jacó Armínio no que diz respeito à depravação total, não são poucos os teólogos, e muitos deles bem gabaritados, atribuindo ao pensamento de Armínio um semipelagianismo ou até mesmo um pelagianismo. E aí eu faço citação aqui, uma primeira citação de um calvinista, se trata do querido irmão em Cristo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que em seu livro, O Panorama da História Cristã, Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte acerca de Jacó Armínio. Ele diz o seguinte: Jacó Armínio, num declarado semipelagianismo, espalhou na Holanda um evangelho que despoja Deus de sua plena soberania na salvação, no antropocentrismo velado. Palavras infelizes do nosso irmão em Cristo, porque em momento algum, nos escritos de Jacó Armínio, como nós vamos ver mais adiante, se encontra nenhum resquício de semipelagianismo. E em momento algum, Armínio em sua teologia, e muito menos os arminianos, tentam despojar Deus de sua plena soberania. De maneira alguma. De maneira alguma. Dá certo? Então, em um primeiro momento, você tem um calvinista dizendo que Jacó Armínio defendia um semipelagianismo. E agora eu quero fazer a citação de mais um teólogo calvinista, né, R.C. Sproul, em seu livro Sola Gratia, sobre Jacó Armínio, a doutrina da depravação total. O Sproul vai dizer o seguinte, acerca de Armínio: ele não se satisfez em declarar que a vontade do homem estava meramente ferida ou enfraquecida. Ele insistiu em que ela estava aprisionada, destruída e perdida. As maneiras de se expressar de Agostinho, Martinho Lutero e João Calvino dificilmente são mais fortes do que a de Armínio. Então, veja bem, em um primeiro momento, você tem Hernandes Dias Lopes dizendo que Armínio defendia um semipelagianismo. Mas, em um segundo momento, você tem Sproul dizendo que dificilmente Agostinho, Martinho Lutero e João Calvino cria na depravação total, assim como Armínio, mais sorte de que Armínio cria. Certo? Então, você tem aí dois camaradas totalmente gabaritados na área da teologia, mas que divergem. Um diz que Armínio é semipelagiano e outro diz que não, que Armínio, de fato, defendia a doutrina da depravação total. Agora, eu pergunto, por que existem esses desencontros de opiniões entre aqueles que procuram refutar a teologia de Jacó Armínio, ou a teologia arminiana? Aí eu fico me perguntando, seria má-fé na interpretação? Ou seria descuido em consultar os escritos originais do próprio Armínio? Eu fico pensando acerca do que seria, né? Do que seria. Eu creio que seja mais, assim, uma preocupação tão grande em refutar a ponto de não se ter o cuidado de ir na fonte. Ora, se eu quero refutar João Calvino, o certo seria eu ir nos escritos de João Calvino.
ver primeiro o que ele ensina, o que ele defende. Eu creio que a mesma coisa deve acontecer com Jacó Armínio. Se você tem algo a refutar em Armínio, leia Armínio e discorde diretamente dele. Diretamente dele. Essa deve ser a nossa atitude. Para tentar responder a essas perguntas, né, porque há tantos desencontros quando se tratam de refutar a teologia de Jacó Armínio, para tentar responder essas perguntas, eu gostaria de citar mais um calvinista, o qual é mencionado pelo o professor Wellington Mariano em seu livro que é Teologia Arminiana, já citado aqui. O Mariano faz menção ao teólogo calvinista Richard Miller, uma das principais autoridades em escolasticismo protestante na teologia de Jacó Armínio. Aí veja bem, você tem um calvinista gabaritado que é especialista também na teologia de Jacó Armínio, calvinista estudando Armínio. E Richard Miller vai dizer o seguinte: Tiago, ou como ele é mais corretamente chamado, Jacó Armínio, é um dos 12 ou mais teólogos na história da igreja cristã que deu uma direção duradoura a uma tradição teológica e que, como resultado, carimbou seu nome sobre um ponto de vista doutrinário ou confessional específico. Ainda é mais surpreendente, portanto, que Armínio tenha recebido pouca atenção positiva de estudiosos e ainda espera a discussão definitiva de seu sistema de pensamento. Em outras palavras, muita gente querendo refutar Armínio e sua teologia, mas ao mesmo tempo essas pessoas não vão na fonte, não conhecem de fato a teologia arminiana. E esses equívocos partem primariamente da parte dos irmãos calvinistas e também não deixa de partir também da parte de alguns irmãos também arminianos. Então, o que me chama a atenção é como um teólogo tão importante na tradição cristã é tão mal interpretado. E seu sistema de pensamento deixado de lado, principalmente por aqueles que buscam refutar sua teologia. Graças a Deus, com o advento do movimento pentecostal moderno, e graças aí também aos movimentos de santidade por qual o movimento pentecostal moderno surgiu, a teologia arminiana vem despertando interesses. E os irmãos pentecostais, da tradição da qual eu faço parte, têm produzido muito material no que diz respeito à teologia arminiana. Haja em vista a própria CPAD publicar as obras do teólogo Jacó Armínio. Bem, uma vez que nós vemos acusações como a de Hernandes Dias Lopes, dizendo que Armínio é um semi-pelagiano, certo? Ou defendia a teologia semi-pelagiana, vejamos o que o próprio Armínio fala acerca do livre-arbítrio, certo? Vamos ver o que o próprio Armínio fala acerca do livre-arbítrio. Ele diz o seguinte: esta é minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer, ou fazer por si mesmo o que realmente é bom. Pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes, por Deus, em Cristo, por intermédio do Santo Espírito, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar,
considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Então, bem, meus irmãos, vejam que o texto é muito claro, muito claro. Você não vê em momento algum, nesse primeiro trecho, Armínio exaltando o livre-arbítrio em detrimento da graça divina. Ele acredita na liberdade do homem, mas esta sendo auxiliada pela graça divina. Pelo contrário, o homem não tem tal liberdade para escolher acerca das coisas de Deus. Vejamos mais um texto de Armínio, agora fazendo um contraponto entre graça e livre-arbítrio. Ele diz o seguinte: a respeito da graça e do livre-arbítrio, isto é o que ensino, a respeito das escrituras e do consenso ortodoxo. O livre-arbítrio, vejam bem, meus irmãos, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem graça. Vou repetir. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem graça. Para que eu não possa ser considerado como Pelágio, aqui Armínio se defende. Se defende das acusações que já faziam a ele naquela época. Para que eu não possa ser considerado como Pelágio, como usando de mentiras com respeito à palavra graça, quero dizer com isto aquilo que é a graça de Cristo e que diz respeito à regeneração. Portanto, afirmo que esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. É esta graça que opera na mente, nos sentimentos e na vontade, que infunde na mente bons pensamentos, inspira bons desejos e ações, e faz com que a vontade coloque em ação bons pensamentos e bons desejos. Esta graça vai antes, acompanha e segue, instiga, auxilia, opera o que queremos e coopera para que não queiramos em vão. Ela evita tentações, auxilia e concede socorro em meio às tentações. Sustenta o homem contra a carne, o mundo e Satanás. E nesse grande conflito concede vitória ao ser humano. Ela levanta outra vez os que são vencidos e os que estão caídos, firmando-os e dando a eles nova força, além de fazer com que sejam mais cuidadosos. Esta graça inicia a salvação, promovendo-a, aperfeiçoando-a e consumando-a. Então, meus queridos, minhas queridas, você não vê, em momento algum, mais uma vez eu ratifico aqui, Armínios exaltando o livre-arbítrio em detrimento da graça divina. Pelo contrário, você vê um teólogo totalmente comprometido com a ação da graça divina para a restauração do ser humano. Você não vê em Armínio nenhum resquício de pelagianismo e muito menos de semipelagianismo. E para continuar corroborando acerca do pensamento e da teologia de Jacó Armínio, eu faço aqui menção também dos especialistas Stengli e Macau, no livro Jacó Armínio, o Teólogo da Graça, também um excelente livro publicado pela editora Reflexão. E vai estar escrito o seguinte: como resultado do pecado original, o qual para Armínio significa perda da retidão original e a ausência da obra eficaz do Espírito Santo, a humanidade, depois da queda e antes da regeneração, possui uma forte inclinação para cometer pecado. Cada parte da alma humana
foi negativamente influenciada pela retirada da santidade original. Embora Armínio nunca use a frase depravação total, ainda assim, ele ensina precisamente o que os escritos reformados posteriores quiseram dizer quando usaram essa frase. O dano é total, no sentido de que nenhum aspecto da natureza humana, especialmente o intelecto, a vontade e as afeições, permanece intocado, e que ninguém é capaz de merecer a salvação. Então, você tem aqui agora as declarações daqueles que podemos considerar especialistas na teologia de Jacó Armínio, e eles mesmos também, como representantes da teologia arminiana, ratificam a dependência do homem caído da graça divina para que ele possa ter condições de responder de maneira positiva aos apelos do Santo Espírito. Então, recapitulando, para Armínio, seja em sua condição antes da queda, ou depois da queda, ou após a regeneração, o homem é totalmente dependente da graça divina. Antes da queda, tudo que o homem produzia de bom era por meio da ação da graça divina. Após a queda, o homem é incapaz de, por si mesmo, se achegar a Deus, sem que seja confrontado com a graça divina. Pois é essa graça que liberta seu livre-arbítrio escravizado, para que ele possa ter condições de aceitar ou continuar rejeitando o convite de salvação. E após a regeneração, mesmo não vivendo mais na prática do pecado, o homem continua totalmente dependente da graça divina para viver em obediência a Deus. Pois bem, fica claro que para Armínio o livre-arbítrio não se constitui o centro de seu pensamento soteriológico. Não. O livre-arbítrio não é o centro do pensamento soteriológico da teologia arminiana. Antes, a graça divina é o centro da teologia de Armínio, contrariando aqueles que eu classifico como pelagianismo ou semi-pelagianismo. Cabe aqui uma nota também de esclarecimento quanto à posição de alguns seguidores de Armínio, chamado de remonstrantes. Após a morte de Armínio, a grande maioria de seus seguidores defenderam a mesma perspectiva dele, no que diz respeito ao livre-arbítrio. Vejamos o que diz o artigo 2º da remonstrância, datado aí de 1610. Agora são os seguidores de Armínio falando acerca do livre-arbítrio. Vamos ver se eles também vão concordar com o pensamento de Armínio. Veja o que diz o artigo 2º. O homem não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio, visto que em seu estado de apostasia e de pecado, não pode de si e por si mesmo pensar, querer ou fazer algo de bom, que seja verdadeiramente bom, tal como, primeiramente, a fé salvífica. Mas é necessário que Deus, em Cristo, pelo seu Espírito Santo, regenere-o e renove-o no intelecto, nas emoções, na vontade e em todos os seus poderes, a fim de que ele possa corretamente entender, meditar, querer e prosseguir no que é verdadeiramente bom, como está escrito em João capítulo 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Então você vê que nem mesmo nos remonstrantes você encontra resquícios de semi-pelagianismo. É bem verdade que alguns seguidores de Armínio acabaram se distanciando do seu ensinamento, dando mais ênfase à questão do livre-arbítrio e até mesmo enveredando pelo liberalismo teológico. No entanto, não foram a maioria. Não foram a maioria. A maioria dos seus alunos continuaram perseverando naquilo que foi ensinado por Armínio. Finalmente, chegamos na declaração daquele que foi o maior propagador da teologia arminiana. Estou falando de nada mais, nada menos do que John Wesley. Em seu livro, Collins, em seu livro Teologia de John Wesley, publicado pela CPAD,
registra as palavras de John Wesley acerca da depravação total. Ele diz o seguinte: o homem, por natureza, repleto de todo tipo de maldade, é vazio de todo bem, é totalmente caído, sua alma totalmente corrompido, ou, para fazer o teste ao contrário, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é só má continuamente? Admita isso, diz Wesley, e até aqui você é um cristão. Negue isso, e você ainda é um pagão. Então, nós não vemos também nem pelagianismo, nem semi-pelagianismo nos ensinamentos de John Wesley, aquele que eu considero ser o maior propagador da teologia arminiana. E finalizamos citando a declaração de fé das Assembleias de Deus e o que a mesma acha acerca da depravação total. Muitos, por muitos tempos, quiseram dizer que as Assembleias de Deus não tinham uma definição arminiana em sua soteriologia. É bem verdade que, por muito tempo, nós, assembleanos, não nos preocupamos tanto com essas nomenclaturas, com esses termos teológicos, melhor dizendo, como graça preveniente, como eleição condicional ou expiação ilimitada, dentre outras. Nós não nos preocupávamos tanto com isso. Porém, é mais do que claro que na teologia assembleana se vê um arminianismo sendo defendido, aquilo que nós poderíamos chamar de arminianismo. Há entre o povão, entre os irmãos leigos, alguma dificuldade que às vezes parecem gerar um pensamento semi-pelagiano, mas isso é mais por falta de conhecimento acerca desses termos teológicos. Não que a denominação, em algum momento da sua existência, tenha defendido, por exemplo, que o homem é salvo por seu próprio livre-arbítrio. Não. Se você encontra alguém declarando isso, pode prestar atenção que é mais por falta de conhecimento acerca de como se dá essa mecânica da salvação, ou pelo menos até onde nós podemos falar acerca desse processo, tá certo? Mas o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus quanto a isso? Veja bem, a corrupção total do gênero humano, com base no texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, a declaração registra que, portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Bem, meus irmãos, não precisa eu falar mais nada. Fica bem claro que a declaração de fé das Assembleias de Deus também crê em uma doutrina da depravação total, se distanciando de qualquer pensamento pelagiano e de qualquer pensamento semi-pelagiano. Mas, Valdemir, por que é que se usa o termo corrupção total do gênero humano e não depravação total? Como foi dito, nem o próprio Armínio usava o termo depravação total. Ele preferia usar o termo corrupção do gênero humano, corrupção da humanidade. Então, a declaração de fé aí, de maneira mais clara, se assemelha mais ao pensamento claro do teólogo holandês Jacob Arminio. Bem, meus queridos, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Espero poder ter elucidado aí de alguma maneira, ou pelo menos dado o caminho para vocês buscar uma compreensão melhor acerca da doutrina da depravação total dentro da visão arminiana. Eu deixo aqui para vocês um conselho, certo? Se você quer conhecer a teologia arminiana, leia teólogos arminianos. Não, mas Valdemir, é porque eu quero aprender a teologia arminiana, mas aí eu vou ver ali o que é que o Frank Ferreira diz acerca da teologia arminiana. Não. Procure um arminiano. Não, porque eu vou ver o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz sobre os arminianos. Não. Procure um teólogo arminiano, para que você possa, nos textos claros, nas origens da teologia arminiana, poder, de fato, saber e compreender o que é teologia arminiana.
É isso, Felipe. Glória a Deus. Acredito que ficou bem claro, né, o assunto que foi abordado, a forma que foi abordada. E se os irmãos quiserem interagir, fizer alguma pergunta, nós iremos aí dedicar esses últimos minutos, caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, queiram interagir conosco, o professor Valdemir vai estar respondendo alguma questão ou outra que, caso os irmãos tenham percebido que não foi tocado no assunto, mas acredito que ficou bem claro, né? Foi uma contribuição muito boa. Os irmãos que estiverem assistindo aí, compartilhem com alguém que tenha interesse de conhecer, mas às vezes, como o professor Valdemir falou, não buscam fontes arminianas, né? Buscam fontes calvinistas, e aí, às vezes, não se tem uma compreensão daquilo que realmente é o pensamento de Jacó Arminio. Nós podemos ver, né, professor Valmir, que, na verdade, Arminio era o teólogo da graça, né? E não Sim. o teólogo do livre-arbítrio. Né? Exatamente. Então fica bem claro, né? Exato. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu professor, Marlon Max. O Marlon Max foi um camarada que me deu aí a condição de estudar com mais profundidade aí a teologia arminiana. Mandar um abraço aí também para a irmã Beatriz Lorena, que sempre está acompanhando a gente aí nas lives, certo? Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Então é isso, irmãos. Professor Marlon, um grande abraço. O professor Marlon, que também é meu professor lá no STPC. Irmã Beatriz, sempre, como o professor Valdemir falou, sempre está nos acompanhando, sempre interage conosco. Professor Paulo Avelino, né? Que está comentando aqui também. Um abraço, meu irmão. Queridos. Felipe, oi, Felipe, pode falar, me permita só fazer uma divulgação aqui. Nós temos um canal, pode-se dizer que é o canal oficial no YouTube da teologia arminiana, certo? Eu conheço, sim, canal que tenha procurado manter aquilo que nós temos de melhor de teologia arminiana no nosso país. Você vai encontrar nesse canal os vídeos de palestrantes como Carlos Augusto Vailate, Tiago Titilo, o próprio Wellington Mariano, tem palestra lá do próprio Roger Wilson, certo? Dentre outros. É o canal Teologia Arminiana. Então, se você não está com tantas condições aí de lançar a mão e comprar alguns livros, que às vezes também se encontra em um valor bem caro, né? Você pode ir lá nesse canal Teologia Arminiana e você vai encontrar lá excelentes vídeos de teólogos nacionais e internacionais acerca da teologia arminiana. Pronto, então fica aí a indicação. A irmã Beatriz fazendo aí uma observação. O professor Valdemir explicou muito bem. Eu confesso que não consigo entender a postura dos calvinistas. Os ataques chegam ao extremo aos arminianos. Exatamente. Queridos, acredito que ficou bem claro o que foi tratado, né? Nós iremos aqui encerrar essa live de hoje. Na próxima terça-feira, nós temos aí um novo encontro a partir das 21 horas. Vai estar também conosco um professor qualificado para estar apresentando essa aula para os irmãos. E, queridos, você pode contribuir conosco também. Não é financeiramente, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar e, de certa forma, ser um patrocinador do nosso canal. Você vai estar abençoando vidas também através da proposta que nós temos, né? Nós temos aí, professor Valdemir, um projeto bem ousado com esse canal. Então, que os irmãos possam contribuir conosco na divulgação, possam nos ajudar, porque sozinho eu não vou conseguir, mas se nós nos unirmos, pode ter certeza que nós vamos conseguir abençoar, né, muitas vidas através
do estudo bíblico. Professor Valdemir, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Acredito que outras vezes nós vamos nos encontrar aqui no canal. Nós temos aí, como eu falei, alguns projetos bem ousados e acredito que nós vamos nos encontrar logo, logo. Muito obrigado pela participação, viu, professor? Amém. Eu que agradeço a Deus por sua vida, por esse trabalho que você está iniciando. É bom nós usarmos as redes sociais para divulgar uma boa teologia, a teologia cristã. Amém. Queridos, eu quero agradecer a participação de todos, né, que a paz de Cristo seja com todos os irmãos. O Rômulo Salles, o nosso professor Rômulo Salles, que também vai estar participando conosco próximo, aqui. Né? É o próximo, né? É o próximo. Terça-feira, a partir de 21 horas, o professor Rômulo vai estar abordando também um dos pontos da teologia arminiana. Eleição professor Rômulo, um abraço, viu? Oi? Ele vai estar falando sobre a eleição condicional. Pronto, a eleição condicional. Professor Rômulo Salles, então, todos estão convidados, não percam, tá, irmãos? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas e que Deus possa continuar iluminando o nosso entendimento por meio desses estudos bíblicos. Um abraço a todos os irmãos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.